Cara, esse sincretismo, ele faz parte da alma humana ou ele é uma malandragem, uma manipulação, traço do caráter? Depende. O cara que implanta O isso. cara que implanta é um malandro, né? Porque, como o Edir Macedo me disse, e o Laprovita Vieira me repetiu num voo, uma vez de São Paulo ou do Rio para Brasília, há uns 26 anos atrás, 28 anos atrás, eu tinha perguntado ao Macedo, digo, mas por que você não prega só o Evangelho? Pelo amor de Deus, é o Evangelho, a gente está aqui para pregar o Evangelho. Aí ele disse que o Evangelho não era atrativo, que a mensagem de Jesus era muito, muito para baixo, e essa implicância com dinheiro não dava certo, tinha que ser em favor da grana, e me disse que a cruz deprimia a vontade de ganhar dinheiro, de prosperar nas pessoas, que tinha um espírito muito sacrificial, de renúncia, de entrega, de pacificação, que isso não ajudava a prosperidade. Então na igreja dele jamais haveria isso, e me disse muitas outras coisas. Assim, não foi por parábola nem metáfora, não, foi isso e muito mais. E muito mais. Mais de uma vez, algumas vezes. E nesse dia eu vinha com o Laprovita, que era considerado uma espécie de pai do Macedo. Chamava o Macedo de Didi, com muita intimidade, e o Macedo chamava ele de Seu Vieira, a única pessoa que o Macedo tratava com essa reverência, era o Seu Vieira, o Laprovita, que foi deputado federal aqui pela Universal. Aí no avião ele me falou exatamente isso. Eu falei, Laprovita, cara, por que vocês não se arrependem? Colocam diante de Deus tudo que vocês já fizeram de errado e começam a pregar o Evangelho. Que coisa linda se vocês começassem a pregar o Evangelho, ensinassem o Evangelho. Podem continuar com esse furor de vai para lá e vai para cá, mas ensina o Evangelho. Aí, pois bem, aí ele falou e me disse, olha, Caio, é que a população que a gente consegue alcançar no mundo é uma população supersticiosa, pagã, precisam de fetiches. É por isso que a gente se dá melhor com povos menos educados, com grupos menos educados do que com gente educada. Tá. Em países menos educados, a gente se dá melhor do que em países mais evoluídos. E aqui no Brasil não adianta. Uma igreja que queira pregar só o Evangelho aqui vai ficar com pouca gente. A gente tem que dar o que eles querem, então a gente serve um cardápio que cobre tudo. Tá. Todos os interesses do cara. E naquele tempo eles falavam a linguagem do público mesmo. Uhum. Então, para os espíritas, eles se vestiam de branco e era a sessão, eu não me lembro como é que eles chamavam, mas era a sessão não sei de quê. De descarrego? Não era do descarrego, tinha um copo d'água, tinha tudo lá. E tá. Eles tentavam parecer espíritas. Ao mesmo tempo, com os grupos afro-brasileiros, eles usavam a linguagem afro-brasileira, o nome das entidades, o trato das entidades, o reconhecimento, a validação daquelas entidades. Tudo isso no processo. E a superstição. Quando ele disse, olha, a gente tem que dar alguma coisa para esse pessoal. Eles têm que levar na mão alguma coisa. Que é o que faz eles ficarem crendo e voltando. É o fetiche. Fetiche. Se a gente não misturar e não der, e ele diz, e a fé cristã não tem fetiches. Protestantismo, por exemplo, não tem fetiche. O único fetiche dos crentes é a Bíblia. E era verdade. A Bíblia é o único fetiche do crente histórico.
Claro que o crente que ficou pentecostal e neopentecostal, hoje em dia, além da Bíblia, ele tem dezenas de outros fetiches e souvenirs. Depende da comunidade dele, do pastor dele. Mas o histórico, a Bíblia é o fetiche. Para o histórico, que é da linhagem do protestantismo do século XVI, o grande fetiche é a Bíblia. É a Bíblia. E aí? Mas eu acho que essa análise desse cara, Caio, se ele tivesse pensado de outro jeito, eles não estariam onde eles estão hoje? Não. 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 O Evangelho não é fonte de lucro. O Evangelho não enriquece financeiramente nas bases desses enriquecimentos. Para atingir o que eles atingiram, não pode ter Evangelho. Nisto Macedo está certo. Aí ele tinha um objetivo. Né? Tinha e tem. Né? Tem ainda. Continua sem Evangelho lá. E não adianta. Se você pregar o Evangelho, pregar a liberdade do Evangelho segundo Jesus, as pessoas vão fazer, as melhores vão colaborar segundo a generosidade dos seus corações. E as que não tiverem generosidade no coração vão parar de colaborar, porque hoje eles só colaboram por medo de maldição. Então é claro que se você tirar o medo da maldição, tem muito mais gente fazendo qualquer coisa por medo do que por gratidão nesse mundo. Então sobra só o povo da gratidão. Só a gratidão. E o povo do medo para de contribuir porque o Evangelho tirou o medo deles. E se eles não se converterem genuinamente ao Evangelho, sem medo não há contribuição. Simples assim. Mas e aí? Faz 3 anos que eu descobri você, não parei mais. Uhum. Eu descobri muita coisa, Caio. Uhum. Passei a enxergar o Evangelho de maneira diferente. Uhum. Fui impactado de alma e coração pelas suas palavras. Amém. Hoje eu entendo por que a Universal satanizava você. Uhum. Mas, Caio, a minha mãe frequenta a Igreja Universal, sabe? Tem que ter amor, compaixão e misericórdia. Ela me disse que essa semana o pastor estava pedindo uma oferta lá. E disse que se você não der uma oferta de 100 ou de 50, se você der uma oferta de 100 ou de 50, não for abençoado, eu dou a minha alma pro diabo. O pastor? O pastor falou. Rapaz, se você não der 100 ou 50, se você der 100 ou 50 e não for abençoado, eu vou dar minha alma pro diabo. Já deu, né? A minha mãe está desorientada, cara, desesperada. Já deu. Ela gosta do pastor. Já deu. Me dê uma palavra para que eu possa dar a ela, cara. Na realidade, eles já deram. Eles já deram a alma para o diabo há muito tempo. Macedo deu a alma dele para Satanás faz muitos anos. Muitos anos. Eu digo isso com temor e tremor, e compaixão e angústia. Deus sabe que não tem um pingo de nenhum sentimento ruim, que todo o meu desejo em favor do Macedo é pelo bem. De todo o coração eu gostaria que ele não morresse um perverso, que ele não partisse para a eternidade carregando tanta perversidade, tanta culpa, tanta maldade sobre a vida e a cabeça dele. Eu digo isso com temor e tremor, e se esse não for o desejo sincero, honesto e verdadeiro do meu coração, que o Deus eterno me julgue pela blasfêmia mentirosa dessas palavras e pela utilização indevida delas. Mas eu as digo com certeza pacificada no meu coração. Tudo que eu desejo para eles todos é que sejam salvos. Sejam salvos. Suicídio do Robin Williams. Tem evangélico aí que fica pensando que o cara caiu no inferno porque se enforcou. Não o levou para lugar nenhum, senão no desespero, na impotência dele para as mãos do Pai. Mas uma alma com as arrogâncias desses senhores,
desses Caifás, desses Anásis, com a arrogância desses sumos sacerdotes Ananias, com a arrogância desses seres com espírito de Manassés cardeal, apóstolo Manassés do Velho Testamento, bruxo e perverso, esses espíritos do ódio, esses nazistas em nome de Jesus contra a alma do próximo. O apóstolo Tiago me diz que eles sofrerão um grande juízo. Está no capítulo 3. Grande juízo. O apóstolo Judas, descrevendo gente que seria sacristão desse pessoal que está aqui à nossa volta, hoje em dia, escreveu a segunda epístola deles para pessoal que seria sacristão destes. Esses de hoje são inomináveis, não são objeto ainda de nenhuma epístola. Toda epístola não era ainda para gente como eles se tornaram. A epístola de Judas, leia, foi escrita para gente que, eu repito, era de novo coroinha dos que estão aqui. Historicamente falando, o que faziam era bobagem perto do que esses de hoje fazem. E a epístola de Judas foi escrita para esses. Então é grave e é sério. O que você pode fazer é ajudar sua mãe a orar por esse pastor, mas sem poupá-la de dizer: mãe, a gente tem que amá-los. Assim como eu também estou aprendendo coisas sobre o Valdomiro, sobre a denominação onde eu estou, que é a Mundial. Assim como eu aprendi 10 anos na Universal. Então, eu quero ajudar a senhora a separar as coisas. O que eles estão fazendo é perverso, não é de Deus. Nós vamos orar por eles, pedir misericórdia a Deus por eles. Mas a senhora não tem que seguir nada disso, que se molestar com nada disso. E sabe o que você vai fazer, meu irmão pastor? Você vai fazer uma coisinha pela sua mãe maravilhosa. Tome o compromisso de todos os dias, ou tantas vezes quantas você possa, indo à casa dela, se ela não mora com você, leia em sequência 3, 4 capítulos do Evangelho de Mateus, até o fim. Pequenas explicações, leia bem suavemente, valendo. A palavra de Deus vai lavar a mente da sua mãe. Ela é uma mulher sincera. Todos os sinceros encontram a verdade. É uma questão de tempo. Todos os que buscam encontram. Todos os sinceros, todos os que querem realmente Deus o encontram. E assim será com sua mãezinha. Mas você tem que ser essa carta mansa, sincera, sábia e coerente. E faça isso com amor. E o Senhor que esclareceu você, esclarecerá a sua mãezinha também. Eu desejo a você toda graça e sabedoria nesse empreendimento de apaziguar, serenar e plantar a âncora da graça de Deus no coração da sua mãe.